Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo a mais um Momento de Fé na STV. Hoje estamos no nosso terceiro encontro, estamos conversando sobre Espiritismo, falamos sobre a figura de Allan Kardec, né? Fizemos um pequeno resumo, é muito extenso a historiografia de Kardec, e nós chegamos num momento em que Allan Kardec começou a fazer um link entre o testemunho dos espíritos que ele conversava com os ensinamentos de Jesus. Então ele viu que aquilo que ele achava que seria uma doutrina, um conjunto de conhecimento, estava caminhando para o entendimento acerca do que Jesus ensinou para nós. Então, em nosso último encontro, nós comentamos por que Jesus, então, ele não foi ele mesmo portador desse conhecimento. É porque Jesus veio há um tempo, cumprindo a missão dele, como eu disse no finalzinho do nosso último encontro, lá no Jardim das Oliveiras, ele agradece ao Pai, porque ele chamava Deus de Pai. Ele agradecia ao Pai por ter confiado a ele aquela missão antes que o mundo fosse mundo. Que missão? Criar o mundo e tornar ele uma morada. Tudo que você vê nesse mundo, principalmente a natureza, segue ao comando do Cristo. A única coisa dissonante aqui na Terra somos nós, porque nós temos livre-arbítrio. E no exercício do nosso livre-arbítrio é que a gente sai do natural. Porque nós podemos fazer coisas erradas. O que são coisas erradas? Aquilo que é contrário aos desígnios de Deus. Mas a atuação de Jesus na Terra não se resume somente à criação, à organização da vida. Não se resume somente a isso. Ela também abrange a evolução moral nossa e do nosso planeta. Então, a nossa vida aqui na Terra moral, por mais que ela esteja ruim, ela só não é pior, porque Jesus atua de forma a amenizar as consequências. Porque nós já comentamos aqui, Allan Kardec ele viu um negócio interessante, as pessoas que eram materialistas, orgulhosas, egoístas, elas sofriam muito no mundo espiritual. Mas existem pessoas que exageram na maldade, passam a ser cruéis, sofrem mais ainda. E Jesus atua amenizando as consequências para nós todos. Então, a nossa vida não está boa? Não. Nós estamos sofrendo? De certa forma, sim. Ou talvez não. A gente talvez está sofrendo porque não entende muito bem o que nós temos que passar. Mas ela só não está pior porque Jesus está amenizando. Segundo os hebreus, o Messias, ele viria, no nosso caso já veio, que foi Jesus, e a humanidade vira as costas. Então, Jesus hoje ela atua na brecha. Essa é a palavra. O que é a brecha? É o espaço. Espaço entre quem? Entre eu e você. Jesus ele atua em todo o nosso planeta. Ele, através dos seus emissários, fazendo com que as coisas aconteçam como elas têm que acontecer. Então, conversando sobre isso tudo, você deve estar com uma pergunta. Talvez você até fez essa pergunta no nosso último encontro, deve estar. Então, tudo bem, Jesus não pôde ensinar porque nós não tínhamos condição de atender. Aí veio Allan Kardec, teve os fenômenos espíritas. Os espíritos fizeram isso, fizeram aquilo, os espíritos apareciam, os espíritos levitavam, os espíritos moviam, os espíritos movimentavam as coisas. Por que eles pararam de fazer isso? Aliás, eu já ouvi falar que Moisés proibiu. Exato, Moisés proibiu a evocação dos espíritos. E realmente os espíritos vieram aqui
pararam. Hoje já não tem fenômeno espiritual hoje, tem muito fenômeno, gente que não nota. Mas não naquela profusão que teve a época de Kardec. Porque naquela época era preciso a humanidade ter a sua atenção chamada para o mundo espiritual. Bom, por que os espíritos então não chegam aqui, aparecem? E por vários motivos. Primeiro, o importante não é eles aparecerem ou não aparecerem, o importante não é eles atuarem ou não atuarem, o importante é a nossa transformação moral, é isso que Deus quer de nós. Será que se os espíritos amanhã começarem a aparecer entre nós e conversar conosco, nós vamos melhorar? Será que a humanidade vai mudar? Nossa, os espíritos existem, vamos todo mundo ficar bonzinho. Porque ficar bonzinho, amar o próximo é uma construção de cada um de nós. Eu tenho que construir a minha obra. Eu que tenho que fazer. Ninguém vai fazer por mim. É claro que nós vamos nos ajudando uns aos outros. Ninguém faz nada sozinho, mas a colheita vai ser minha, vai ser sua. Então, muito mais importante do que os espíritos virem à Terra, aparecer e falar, nós existimos, eu estou sofrendo porque eu fui mal. Eu acredito que nós não nos tornaríamos melhores sabendo disso. Eu acredito que até poderia acontecer o contrário, a gente usar essa força para o mal. Bom, voltemos no tempo. Por que Moisés proibiu? Bom, os fenômenos espirituais sempre existiram. Eles sempre existiram médiuns que provocavam fenômenos. Em determinadas épocas, mais. Em determinadas épocas, menos. Mas o que aconteceu? O povo egípcio, os egípcios, eles tinham um conhecimento muito grande, não só na parte de ciências. Só nós vemos as construções que eles deixaram, o conhecimento astronômico que eles tinham. Sem esse aparato científico que nós temos hoje, eles tinham um conhecimento muito parecido, ou talvez até mais preciso. Eles sabiam como os astros se movimentavam, sabiam que a nossa Terra era uma esfera. Eles sabiam tudo, eles mapeavam o céu, eles sabiam quanto que uma estrela ia passar ali, quanto que a Lua, por que a Lua tinha os estágios dela. E eles também tinham conhecimento do mundo dos espíritos muito grande e eles travavam eles mantinham, melhor dizendo, um relacionamento grande com os espíritos. E eles chamavam de divindades. O Deus fulano, o Deus Beltrano. Aliás, na antiguidade isso era muito normal. Vejam os gregos. Olha o panteão dos deuses gregos. Quantos deuses a Grécia tinha? A Grécia tinha uma hierarquia interessante. Tinha titãs, tinha deuses, tinha não sei o quê, tinha semideuses. Os egípcios também tinham os deuses deles. Os egípcios tinham um templo, onde eles se relacionavam com os que já morreram. E os egípcios, eles tinham um livro religioso interessante. Como chamava o livro religioso deles? Livro dos Mortos. Nossa, mas que nome pavoroso. Não. Porque hoje a morte para nós é uma coisa, tudo bem, não muito agradável. Mas naquela época, morto significava quem não tem vida. Quem não tem a vida orgânica? Os espíritos. Então, os egípcios tinham esse conhecimento. Mas o que aconteceu? Com o avançar das eras, esse intercâmbio com o mundo espiritual foi se degradando. Porque o homem, ele, infelizmente, tudo que Deus dá para ele, inicialmente ele usa por mal, para conquistar, para a guerra. Vocês vejam que vários espíritos pediam sacrifício
né? Os deuses do Egito pediam sacrifícios. Quem que eram esses deuses? Espíritos, que viveram aqui na Terra, como Allan Kardec falou, voltaram para o mundo espiritual, faliram, sofreram, querem fazer a humanidade sofrer, não têm a humildade de reconhecer, puxa, eu errei lá na Terra, eu quero mudar. Porque tem espírito que chegando no mundo espiritual, reconhece o erro. Puxa, errei. O que eu faço agora? Outros não, outros querem, eu errei, então todo mundo vai errar também. Aqui na Terra nós não temos muitas pessoas que torcem para o nosso insucesso, até nos boicotam? Tem. No mundo espiritual também tem espíritos que torcem para o nosso insucesso, que nos boicotam, que nos prejudicam, que nos pregam pequenas peças. Tem espíritos que nos ajudam, que nos auxiliam, que nos desviam. E aí que entra o livre-arbítrio. Graças ao livre-arbítrio nós escolhemos quais. Nós vamos escolher aqueles que nos querem desencaminhar ou aqueles que nos querem encaminhar. Porque da mesma forma que você recebe uma intuição ruim para fazer determinada coisa ruim, você também recebe, isso aí não mexe com isso não. Agora no fim é você que escolhe. Nós somos influenciados pelos dois lados. E os egípcios, eles se perderam, começaram a usar esse dom que Deus tinha dado a eles, de evocação, de intercâmbio com os mortos, por mal. E os espíritos pediam sacrifícios de crianças, de virgens. Porque, infelizmente, os espíritos muito inferiores, eles necessitam que nós expelamos determinados fluidos. Determinados fluidos, determinadas vibrações que nós emitimos aqui na Terra, fortalecem eles, proporcionam a eles, porque no mundo espiritual não tem tijolo, não tem areia, não tem concreto, não tem cimento, tem vibrações. E tudo que os espíritos constroem no mundo espiritual são com as vibrações espirituais. Dentre elas, as nossas são as maiores. E quais as vibrações que mais satisfazem os espíritos inferiores? Você quer saber a principal delas? O medo. Por isso que nesses últimos 3 anos a humanidade foi mergulhada a ter medo. Você liga a televisão, morreu tanto, morreu não sei quanto, tem o placar de morrendo. Isso aí não tem cura, isso aqui não tem remédio. Então nesses últimos 4 anos nós trabalhamos para alimentar o mundo espiritual inferior. A humanidade inteira. Nós vimos aí, não vimos? Nesses últimos anos de pandemia. Então, os egípcios, eles começaram a fazer esse intercâmbio não muito salutar. Bom, então tinha os egípcios, um dos povos da antiguidade. Só que Jesus, ele tem uma obra no nosso planeta. Eu estou falando de Jesus, mas bem antes de Jesus viver aqui na Terra, filho de Maria e José, Jesus já era um espírito e já comandava o nosso planeta. Jesus começou paralelo à formação de uma nação, de um povo, e a missão desse povo seria o quê? Receber o conhecimento religioso, um conhecimento onde não tivesse esse misticismo, sacrifício, evocação de morto, não tivesse nada disso. E ele escolheu esse povo, é o povo de Israel. Está na Bíblia. Os hebreus, ele chama Abraão, sim, assado. Abraão escutava vozes. Aí Abraão abandona a família, abandona tudo, começa a vagar pelo deserto. Porque Deus queria construir uma nação, e essa nação fosse recebendo gradativamente o conhecimento do mundo espiritual, sem os vícios do povo egípcio. Para que, quando Jesus viesse, a humanidade já tivesse a noção, já tivesse a fé, o conhecimento que Deus é um só. Os egípcios adoravam várias divindades, os gregos várias divindades.
Na Índia, né, na época, a China. Agora, para a gente focar, a gente precisa esquecer Deus do sol, Deus disso, Deus do céu, Deus do fogo, Deus da água. Eu tenho que focar em um Deus. E aí veio Abraão, Jesus mandou Abraão e falou assim: Abraão, a sua descendência será maior do que as estrelas do céu. Quer dizer, você está começando um trabalho aqui, esse trabalho vai render tanto fruto. Você nem imagina, mas começa. Primeira coisa, Deus é só um. E você vai escutar só eu. Não, tudo bem, você pode falar que eu escuto. E Abraão teve um filho chamado Jacó, depois teve um filho chamado Isaac. Isaac teve, quer dizer, não teve só esse filho, né? Isaac teve um filho chamado Jacó. Abraão gerou Isaac e Isaac gerou Jacó. E aí deve ter tido um lapso aí de uns 300 anos, né, desde Abraão. Mas tudo começou com Abraão. Inclusive os judeus, os israelenses, nós estamos no ano 2023. Os israelenses estão no ano 5.700 e tanto. Por quê? Porque eles começaram a contar o ano deles com a aparição de Abraão. Abraão é o patriarca. Porque tudo começou com Abraão. Então, Jesus, nós já estamos então na geração de Jacó. Abraão gerou Isaac, gerou Jacó. Jacó gerou 12 filhos. E aí nós vamos entrar naquela historinha de José, que é uma história muito boa. Nós vamos continuar depois do intervalo. Tá bom? Vamos tomar uma água, descansar, e nós vamos já falar das descendências, sobre as descendências de Jacó. Bom, então nós retornamos e vamos dar continuidade ao nosso bate-papo. Nós estamos falando aí sobre a história, né, do povo de Israel. Você deve estar achando estranho, mas um espírita falando isso? Sim, porque uma dúvida que muitas pessoas têm é: o espiritismo trata dos fenômenos espirituais. E é bom a gente deixar bem claro que esses fenômenos já aconteciam à época de Abraão, de Isaac, de Jacó, dos egípcios. Então, Jacó teve 12 filhos. Desses 12 filhos, teve um que se chamava José. Nós vamos cortar aqui rapidinho, porque é uma história muito longa, uma história muito bonita. José foi vendido como escravo para o Egito. Olha para onde que José foi parar. E nessa época em que José foi para o Egito já estava na descendência moral. Os sacrifícios eram normais, o que nós chamamos de deuses infernais dominavam o caráter religioso do povo egípcio. Então, aquele povo, igual eu disse no bloco anterior, aquele povo escolhido por Jesus, né, escolhido por Jesus para ser a base das religiões que nós temos hoje, esse povo teve um de seus representantes, que é José, filho de Jacó, enviado justamente para o antro da perdição espiritual da humanidade, que era o Egito. O Egito moral e espiritualmente estava muito próximo do fundo do poço. Então tem aquela historinha, mas o Egito era o país mais rico do mundo. Então era normal que os israelitas visitassem de tempos em tempos o Egito, voltassem para Israel, né? E numa dessas idas, Jacó com seus 11 filhos, porque para Jacó José tinha morrido, mas não tinha. José tinha sido vendido para o povo do Egito. E aí José se tornou uma pessoa muito importante e respeitada pelo faraó. Então, o povo, Jacó com seus filhos vai visitar o Egito, depara com José, e o resto da história todo mundo sabe. E aí o que acontece? A família se une. Como José estava ambientado no Egito, aquele povo, os descendentes de Abraão, aquela família, que é a família de Jacó, resolveu mudar para o Egito e receber todo o conforto que José proporcionava, porque José era uma pessoa influente já. A história é longa, depois vocês leem a Bíblia ou assistam filmes,
vocês vão entender melhor, mas eu não posso delongar muito. Bom, 12 filhos, eles se uniram novamente. E a Bíblia fala que eles devem ter vivido 4 gerações no Egito. 4 gerações, quer dizer, José morreu, os filhos de Jacó morreram, o próprio Jacó morreu. E chegou num ponto que eu disse que o Egito estava entrando numa degradação moral muito grande e espiritual. Mas chegou no auge. E aí, mais ou menos 300, 400 anos depois de Jacó, depois de José, aparece a figura de Moisés, e Deus chama Moisés num canto e fala assim: Moisés, vocês já passaram aí no Egito que vocês tinham que passar, agora vocês serão libertados. Eu não vou também entrar aqui nas minúcias. E aí, Moisés consegue libertar o povo de Israel. E foram 12 filhos de Jacó, desses 12 filhos de Jacó deram origem às 12 tribos de Israel. Então Moisés liberta o povo de Israel. Aí ou Jesus, ou algum espírito enviado de Jesus, chega para Moisés e fala assim: Moisés, a missão do povo de Israel é essa. No futuro a humanidade vai ter que ter uma religião sólida, que acredita em um Deus, que principalmente não se desvirtue e prega a moralidade. E a missão é do seu povo. Então, a partir de agora, vocês não vão evocar mais espíritos. Porque olha o que aconteceu com o Egito, olha o que está acontecendo com os povos. Então, a proibição da evocação se deu pelo mau uso da evocação. Como os egípcios, aliás, todos os povos da antiguidade evocavam os deuses para fazer guerra, para fazer maldade, para provocar morte, para derramar sangue, foi proibido. Agora você deve parar para pensar assim, proibiu porque existia, alguém estava fazendo, então Deus errou, né? Porque Deus permitiu que a gente evocasse, depois ele viu que não dava certo. Você acha que Deus errou? Porque a partir do momento que a gente fala que Deus proibiu, a gente fala assim: ah, então o Senhor errou, por que o Senhor deixou? Por que o Senhor permitiu isso? Era só não permitir. Então, às vezes o Senhor não sabia que ia dar errado? Sabia. Só que nós temos o livre-arbítrio. E aí, como o povo de Israel foi o povo escolhido para ser a base do que hoje nós chamamos de cristianismo, e o povo de Israel precisava criar um ambiente favorável à vinda do Cristo, vocês já pensaram, Jesus vem e vai falar de Deus para aquele povo que adora Zeus, que adora Poseidon, que adora Ares? Não, foram 2000 anos de trabalho, né, que começou com Abraão até Jesus, e agora nós estamos com 2000 anos entre Jesus e a nossa era. Então, a gente vê que a proibição era necessária. Por quê? Porque a evocação dos espíritos não estava tendo utilidade nenhuma, foi proibido. Mas o interessante é que Moisés continuou evocando, conversando com esse espírito, conversando com outros. Os judeus falam que o espírito de José, que tinha vivido 3 gerações antes de Moisés, acompanhava Moisés. O espírito de Jacó. Então esse povo, esses espíritos guiaram todo o povo de Israel até a vinda do Cristo, preparando a vinda do Messias. Então vocês vejam que, assim, muitas pessoas falam: os espíritas são adoradores do demônio. Não somos. Mas eu considero que nós hoje já temos uma maturidade para lidar de uma forma mais profícua, mais justa e mais segura com os espíritos. Nós temos. E aí entra a figura de Allan Kardec. Porque Allan Kardec, ele não usou de frivolidade com os espíritos. Ele chegou e falou assim: quem que é você? Por que você está aqui? Como é que você está passando? Você viveu aqui mesmo? Vivi. Dá seu nome aí. Como é que você morreu? Com quem que você viveu? Que eu vou lá ver. Ah, eu vivi na Polônia. Não, eu conheço, eu vou mandar uma carta. Manda uma carta para alguém lá, solicitando os dados. E os dados estavam sendo confirmados.
Da mesma forma que Jesus subiu no monte Tabor, encontrou Moisés, conversou com Elias. Ali eles estavam fazendo planos para o futuro, para o nosso presente, que nós estamos passando aqui. Então tudo que Deus coloca no mundo não é ruim. Se aquilo se torna ruim, é por graça nossa, não graça dele. O dinheiro. Nossa, dinheiro é a perdição da humanidade. Não é. Talvez o uso que determinadas pessoas façam do dinheiro está sendo a perdição. Então, tudo que Deus colocou, que Deus permitiu que o homem fizesse, se tornou ruim ou bom de acordo com a vontade do homem. O homem que canalizou. Vejam bem, o homem aprendeu que se ele pegasse um pauzinho e amarrasse uma pedra, ele tinha um aparato que ele podia se defender dos animais. Porque se ele desse um murro na cara, no rosto de um animal, ele podia quebrar a mão, mas com um pedaço de pau amarrado com uma machadinha, fazendo uma machadinha, tinha força. O que ele usou? Ele usou para matar o semelhante e ter poder, para ser o macho alfa da tribo. Depois ele aprendeu a derreter metais. Ele foi fabricar garfo, colher e prato? Não, foi fabricar espada para matar o semelhante, para ficar mais poderoso que o semelhante. Depois ele conseguiu, ele dominou a pólvora. Ele foi quebrar pedras para fazer brita, para descobrir riqueza? Não, ele foi fabricar armas de destruição em massa. O homem, ele conseguiu partir o núcleo do átomo e liberar uma quantidade de energia enorme. Uma cápsulazinha de urânio enriquecido do tamanho do sorrisal e gera energia para 3, 4 caminhões de óleo diesel. Olha que coisa extraordinária. Então quer dizer que você pega uma cápsulazinha, tamanho de uma moeda, ele consegue esquentar a água para gerar energia, que eu gastaria 3, 4 caminhões de óleo diesel? Sim. Mas o que o homem fez primeiro? Com a fusão nuclear, uma bomba que matou quase 400 mil pessoas. Então vamos proibir o uso da energia nuclear? Vamos proibir o uso do garfo porque o homem usou o metal para fazer espada? O homem está penetrando nos mistérios do DNA. O que ele está fazendo com esse conhecimento aí de fabricar, de manipulação genética? O que ele está fazendo? Deus permitiu que ele estudasse o DNA humano, que ele estudasse os vírus. Não precisa falar o que ele está fazendo não, né? Então, vão proibir isso tudo? Então, a proibição acontece quando há o excesso. Aí chega no ponto que Deus chega e fala assim, peraí, agora vai parar, porque você não vai destruir esse mundo, não. Hein? Foi o meu filho que fez ele, para você morar, tudo tem limites. Nós esperamos que a humanidade acorde e não seja preciso Deus chegar e dar um para, porque quando ele dá esse para, é um solavanco meio forte. Então, vocês estão entendendo? As proibições acontecem pelo mau uso. Porque se Deus sabia, mas por que ele permitiu que nós evocássemos espíritos? Permitiu para a gente aprender com o erro. Aprendemos. Agora nós já temos condição. Ah, mas tem pessoas que ainda usam o intercâmbio para o mal. Tem. Vão pagar caro. Porque Allan Kardec falava uma coisa interessante. Uma reunião mediúnica é uma coisa santa. E tem que ser tratada santamente. Eu não posso usar a faculdade que eu tenho de ver espíritos, de conversar com espíritos, para prejudicar o semelhante ou para obter favorecimento. Para mim, não posso. Nós temos o maior exemplo no século XX, foi Chico Xavier.
Ele psicografou mais de 420 livros. Ele não recebeu um centavo por esses livros, porque ele sabia que aquilo lá não era dele. Os espíritos escolheram ele para passar esse conhecimento para nós. E ele deixou, tá aí, 400 livros, todo mundo lê. Leiam e tirem suas conclusões, se é do bem ou se é do mal. Então, vejam que muitas pessoas perguntam, por que Deus não libera os espíritos para eles aparecer aqui e mudar a humanidade? Esse assunto nós vamos entrar nele no próximo bloco. Nós vamos fazer uma pequena pausa, para uma água, para um cafezinho e já retornamos. Olá, estamos de volta ao nosso último bloco desse momento de fé pela STV. Bom, então continuando, agora nós vamos falar sobre por que os espíritos então aparecem, como apareceram na época de Allan Kardec, por que eles não vêm e se mostram, facilitaria muito. Na verdade, não facilitaria, a humanidade se perderia. Esses fenômenos que aconteceram à época de Allan Kardec, em profusão, acontecem um pouco menos nos dias atuais, mas antes de Jesus, se a gente ler a Bíblia com atenção, nós veremos que vários profetas provocaram esses fenômenos. Parece que antes de Jesus, esses fenômenos eles eram mais corriqueiros e mais liberados. Você vejam que tinha um intercâmbio, você vê que Samuel evocava, né? Os profetas, eles atuavam, né? Tinha um profeta Natan que atuava diretamente junto ao rei Davi, e o profeta Natan, ele era portador de muitas intuições, muita inspiração. Nós veremos que os profetas da antiguidade, eles tinham um intercâmbio entre eles e o mundo espiritual. Eu comentei aqui numa outra ocasião, que quando Jesus perguntou para todos os discípulos, quem que eu sou? Ninguém soube, cada um falou, quer dizer, os discípulos sabiam, mas a população não sabia, o povo não sabia. Aí Pedro responde, o Senhor é o Messias, o Filho de Deus, vivo na terra. Aí Jesus fala assim, muito bem, parabéns, mas não foi você que falou não. Quer dizer, alguém do mundo espiritual passou uma colinha para você. Aí muitas pessoas falam, então por que os espíritos não vêm? Simples. Porque o que Deus quer de nós é que nós construamos a nossa vida. Se os espíritos começarem a ficar, fulano faz isso, fulano forma para aquilo, fulano, a gente vai perder, nós perderemos a coisa mais preciosa que Deus nos deu, que é a inteligência. A inteligência é a força criadora do espírito. Assim como o homem, o ser material, precisa de músculos para criar aqui na Terra, o espírito precisa da inteligência. A inteligência é para o espírito o que o músculo é para o corpo. Sem a contração, sem a expansão dos nossos músculos, nós não andamos, nós não conversamos, nós não seguramos as coisas, nós não temos força. E o espírito sem a inteligência, ele não produz nada. Então, se a gente receber tudo de mãos beijadas, nós não vamos produzir, nós vamos atrofiar a nossa musculatura espiritual, que é a inteligência. Então é preciso que nós, com as nossas dificuldades, que a humanidade... Vocês acham que Jesus não sabe o remédio, não sabe a cura para todos os males da humanidade? Sabe. Mas Ele quer que nós construamos, que nós descobramos esse remédio através do trabalho dos nossos cientistas, através do nosso trabalho. Mas o sofrimento que as doenças causam, nós vimos, nós não estamos aqui a primeira vez. Então talvez o sofrimento que eu estou passando aqui, eu impus ele ao meu semelhante em outra encarnação. A dor, talvez que eu sinto no meu corpo, é uma agressão física que eu cometi contra alguém, se não nessa encarnação, em outra.
Então ainda, né, um dia um discípulo perguntou para Jesus, mestre, por que ainda tem escândalos? Aí Jesus responde, ainda é necessário que ocorram escândalos, mas ai daquele que escandalizar. Então até os dias atuais ainda acontecem escândalos, e muitos. Mas ai daquele que estiver escandalizando. E o escandalizado está resgatando. Então, o mundo é uma escola para nós. Se o professor fizer a prova para o aluno, ele não aprende. Ah, o senhor vai fazer a prova para mim? Vou, não, então não vou estudar não. O aluno vai tirar nota boa. Aí aquele aluno que teve nota boa, tudo máximo, vai cair no mercado de trabalho e será um péssimo profissional porque ele não sabe de nada. Então, Deus é o mestre. Ele nos aponta o caminho. Tem que fazer isso. E o resto a gente tem que construir. Nós somos os alunos, nós somos os aprendizes do Cristo. Todos nós. O interessante é que até mesmo aqueles que não aceitam o Cristo são aprendizes do Cristo, porque o Pai nos confiou todos ao Cristo. Nós todos, aceitemos Jesus ou não aceitemos, fazemos parte do seu rebanho. Ah, Jesus podia aparecer para converter. Eu acredito que se ele aparecesse, as pessoas não se converteriam. Nós estamos vivendo um período de muita expectativa, né? A humanidade vai descobrir os ETs, os extraterrestres, seres de outros mundos comandam a Terra. Gente, e o mundo espiritual que está à nossa volta? Que nunca saiu daqui. Nós já estamos descobrindo o mundo espiritual. Será que não tem espíritos aqui na Terra que viveram em outros mundos e estão aqui desempenhando algum trabalho? Porque quem já leu o livro A Caminho da Luz, que é para mim o melhor livro, assim, todos os livros do Chico são bons, mas o A Caminho da Luz é muito melhor, conta uma história da humanidade. Muita coisa que eu falei aqui está nesse livro. Então, será que será não? Existe esse intercâmbio entre mundos, onde o espírito de um mundo reencarna no outro? Vocês sabem da história de Adão? Adão não vivia no paraíso? Adão não caiu? Foi expulso do paraíso? Adão simboliza toda a humanidade, ele com a Eva. Eles viviam sim num mundo muito evoluído. Num mundo que tinha celular, que tinha avião. Eles viviam num mundo onde tinha os confortos que a tecnologia proporciona. Aí essa turma usou toda essa inteligência por mal. Quase destruíram esse planeta. E aí eles foram expulsos desse planeta e foram trazidos aqui para a Terra. Não o Adão e a Eva, mas o Adão e Eva simboliza, gente, toda essa leva de espíritos que deu origem ao que nós somos hoje. E qual foi o erro de Adão? Ele escutou o conselho de Deus. Adão, esquece a árvore do conhecimento, se preocupa com a árvore da vida. Não, tá bom. Virou as costas, aconteceu o que aconteceu. Quer dizer, Adão tinha que ter vigiado. O que nós fizemos com Jesus? Vocês sabiam que Jesus é a árvore da vida? Ele falou, vocês, os enviados são os galhos, vocês são minhas uvas. A humanidade vai pegar vocês. Vai pisar, vai amassar, depois vai deixar vocês apodrecendo. Mas de vocês sairá o vinho. Tá vendo? Olha que coisa. Né?
Então, o que nós fizemos? Nós fizemos o que está lá, que Adão fez. A gente falou, não, Jesus, tá bom, né? O senhor é muito bonzinho, curou o leproso, curou tudo, mas deixa eu viver minha vida. Então, nesses 2 últimos anos, nós estamos vivendo por nossa conta. Olha o que deu. Deu Inquisição, deu as cruzadas e centenas ou milhares de guerras. Está aí. E aí o nosso planeta vai chegar numa hora em que esses espíritos que estão aqui na Terra promovendo esse mal, eles serão convidados a se retirarem aqui da Terra. E está no livro Apocalipse, nas 7 cartas enviadas às 7 igrejas. Tem um lugar lá que fala que esses espíritos experimentarão a segunda morte. A primeira morte é a gente sair aqui da Terra, todo mundo sofre. A gente sai da Terra, vai para o mundo espiritual. A segunda morte é você ser expulso do rebanho do Cristo e ir para mundos inferiores, assim como, entre aspas, o Adão, que simboliza a humanidade. Isso aconteceu com Adão, ele experimentou a segunda morte. Então aqui na Terra nós temos uma legião de espíritos que são extraterrestres. Eles já vieram de outros mundos. Segundo o livro dos Espíritos, muitos de nós estamos aprisionados aqui porque já fizemos mal em outras eras. É uma coisa assim, é difícil a gente imaginar isso, porque a gente acha que, eu acho que eu tenho 50 e poucos anos, tenho 16, não, nós somos assim, não dá nem para medir a nossa idade espiritual. Não tem nem como precisar a nossa idade quando nós fomos criados espiritualmente. Criados materialmente, a gente sabe. O nosso corpo foi criado aqui na Terra graças ao nosso pai e principalmente à nossa mãe. Mas, como diz Nicodemos, eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe? Vai. Então, agora vocês estão vendo, hoje nós temos dificuldades para entender essas coisas que aparentemente são simples. Mas agora vocês imaginam Jesus lá no monte, no Jardim das Oliveiras, ou naquele monte lá, explicando isso para a turma. A turma ia falar assim, Jesus, eu não quero saber disso aí não, faz 15 dias que eu não como pão. O que Jesus fez? Consolou todo mundo, distribuiu pão e peixe. Porque ele viu, vocês precisam agora de pão. Vocês precisam de alimento. Mas calma, que um dia vocês terão o conhecimento necessário. Mas o conhecimento da humanidade, ela está chegando a um momento perigosíssimo. O ser humano pode dizimar a vida no planeta, se não tiver moral. E não está tendo. De novo, Jesus disse, preocupai com as coisas de Deus. Preocupe com as coisas de Deus. Quais são as coisas de Deus? Nós. A coisa mais importante na criação para Deus somos nós. A árvore tem o papel dela, o cachorrinho tem o papel dele, tudo faz parte da criação, está tudo evoluindo. Mas nós somos o máximo da criação. O que nós tínhamos que fazer é que, já que Deus nos proporcionou sermos dessa forma, a gente tinha que retribuir a Ele fazendo o bem. Vejam bem, qual pai aqui na Terra ele tem paz vendo seus 2 filhos brigarem? Da mesma forma é Deus. Deus não quer que nós briguemos uns com os outros, de forma nenhuma. Mas a gente briga, Ele deixa. Porque essa briga ocasionará desilusões, perda de tempo, cansaço, sofrimento, dor. E chega um ponto que a gente cansa, para, a gente volta. Vamos começar de novo? Vamos, a gente recomeça. Aí alguém fala assim, mas é muito simplista essa teoria de que eu vou desencarnar, depois eu vou encarnar, eu vou desencarnar, eu vou encarnar, eu vou desencarnar. Nós não fazemos ideia do que Deus reserva para nós. O que a gente tem que fazer é escutar Jesus. Faz isso, depois vocês vão entender.
Mas é necessário que vocês tenham moralidade. Um fariseu perguntou para Jesus assim, qual que é a lei? E na passagem bíblica fala assim, tendo sabido que ele calara a boca alça dos seus, o fariseu perguntou para ele, qual que é a lei? Por que o fariseu perguntou? Porque o fariseu era um judeu também, era um israelita, melhor dizendo. E os fariseus eram a elite do povo de Israel. E os fariseus, se vocês olharem na Bíblia, estavam sempre querendo colocar o Jesus numa situação difícil. E quem que eram os saduceus? Os saduceus eles eram israelitas, eles tinham uma coisa interessante, eles acreditavam em Deus, mas achavam que morreu, acabou. Então, quando o saduceu perguntou para Jesus, Jesus olhou para ele e nem respondeu, porque, meu filho, você está achando que vai acabar tudo, não vou nem te responder. Por isso que ela fala, tendo sabido que ele calara a boca aos saduceus, Jesus nem respondeu o saduceu, porque o cara está ali, não, eu acredito em Deus, Deus de Israel, Pai, Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, eu acredito nele, mas eu acho que morreu, acabou. Então, morreu, acabou, morreu, acabou. Então não vou nem te responder. E o fariseu perguntou e Jesus responde. Eis o primeiro mandamento, amai o teu Deus de toda a sua força, acima de todas as coisas. E o segundo, amai o vosso próximo como a si mesmo. Quer dizer, para o fariseu ele respondeu. Agora o fariseu estava perguntando de hipocrisia, porque ele sabia, estava escrito. Então Jesus, ele sofreu muito aqui na Terra, não com as dores físicas, ele sofreu, bom, eu acho que ele não sofreu, mas entre aspas, ele talvez tenha doído nele muito mais a nossa ignorância. De não ter reconhecido tudo que ele fez, a sua missão. E agora nós estamos entrando nesse terceiro milênio, nós vamos ter a obrigação, para não experimentarmos a segunda morte, para não experimentarmos o degredo, nós vamos ter que nos adaptarmos e começar a andar de acordo com a lei. De acordo com a lei de Deus. Quer fazer ao seu próximo tudo aquilo que você desejaria que fosse feito para você. O interessante é que Deus organiza todo o universo, que ninguém faz ideia do tamanho, com apenas uma lei. Só uma. Porque tudo que eu faço meu semelhante é o que a vida proporcionará para mim. Bom, Jesus que nos abençoe a todos, que nos ilumine e até o nosso próximo encontro, onde nós continuaremos a falar sobre o Espiritismo e um pouquinho de Bíblia, um pouquinho de Jesus, né? ou melhor dizendo, muito sobre Jesus. E que Ele que nos ilumine e nos guarde. Fique com Deus.